Meu amigo vascaíno, Pedrinho se reúne com os atletas do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa para dar garantias financeiras para 2025, para tranquilizar alguns jogadores e dizer que vai investir em 2025. Vamos falar também aí sobre essa situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e, sobretudo, algumas atualizações que a gente tem inerentes a renovações de contrato e também de alguns jogadores que estão aí para ser vendidos. O seguinte, a gente com toda essa dúvida de como que vai ser o ano do Vasco, mas Pedrinho se reúne com o elenco dando garantias. A gente vai falar muito sobre toda essa situação. Eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje é antevéspera aí do jogo do Vasco contra o Botafogo. O Vasco vai a campo no dia 5, às 21h30, para enfrentar o Botafogo na próxima terça-feira. Não adianta a gente ficar aqui especulando simplesmente quais atletas vão jogar. Vamos deixar o Paiva fazer o treinamento hoje pela parte da manhã, para a gente simplesmente na parte da tarde dizer para vocês qual é o time do Vasco que vai estar a campo. Agora, essa situação de alguns atletas aí está causando preocupação no torcedor vascaíno. O Vasco está com muitas pendências de renovação. Falei aqui para vocês sobre a situação do jogador Léo Jardim, nosso goleiro que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025, que no meio do ano que vem a gente simplesmente pode ver o Léo Jardim assinando um pré-contrato com qualquer equipe no mundo afora. A mesma coisa é o atacante Vegetti. Inclusive o Pedrinho chamou o Vegetti, que é o líder do Vasco da Gama hoje, postura dele dentro de campo, para dar garantias a ele que simplesmente o Vasco vai ter um time competitivo em 2025. Mas por enquanto o Pedrinho não conseguiu fazer a renovação de Vegetti, não conseguiu fazer a renovação de Léo Jardim, e essas renovações de contrato já estão aí em curso há mais de 2 meses, segundo a gente toma conhecimento. Existem outras situações aí de alguns jogadores que agora em dezembro já pode assinar pré-contrato e deixar o Vasco da Gama no meio do ano que vem, como é a situação do Payet. O Payet é um jogador que tem contrato terminando agora em junho do próximo ano. O Vasco vai ficar com o Payet? Não vai ficar com o Payet? Se o Vasco não for ficar com o Payet, é o seguinte: o Vasco desde novembro, tem que procurar um camisa 10, para a gente não chegar em setembro do ano que vem falando que o Vasco precisa aí de camisa 10. Se não for ficar com o Payet, tem que ir atrás de um camisa 10 do mesmo nível do Payet. Mesma situação Felipe Coutinho. Felipe Coutinho com contrato terminando agora em junho com o Vasco da Gama. Vai ficar com o Coutinho? Não vai ficar? A gente precisa então contratar jogadores agora. Você vê a situação. A mesma coisa a situação do Hugo Moura, um jogador que a gente achava que era simplesmente do Vasco, que tinha batido meta, um jogador que já está sendo especulado em outros clubes. Certo é que o
Pedrinho vem a público no CT Moacir Barbosa, conversa com alguns jogadores, diz que vai montar um elenco forte. Isso sugere a gente que atletas vão ser vendidos, porque o Vasco, para montar um elenco forte, vai ter que enxugar a folha, vai ter que se desfazer de alguns atletas. E, por exemplo, o que preocupa a gente é o seguinte: é a forma como o Vasco hoje está sendo conduzido. Situação do jogador Capasso, um jogador que pode sair 0,800 de grátis do Vasco da Gama. Por quê? O Vasco deve uma grana ao Olímpia do Paraguai numa negociação referente a Matias Galarza, certo? Então é o seguinte, a gente fica se perguntando, o Vasco gastou 1,5 milhão no Capasso pode sair de graça por conta de um débito que o Vasco tem lá com o Olímpia, coisa de 2 anos atrás. A mesma coisa aqui, a situação do Luca Aureliano. O jogador ontem fez um golaço lá na MLS. Eu acho que não tem mais clima para o Aureliano voltar para o Vasco. Ano passado ele até deixou o Vasco na mão. Mas é o seguinte, o Vasco tinha que vender ele por um valor para recuperar os 4,5 milhões de dólares que foram gastos. O Vasco fixou os direitos econômicos dele por 3 milhões. O Vasco dando o jogador para o Cincinnati. Então isso tudo, gente, nos causa aí muita estranheza. Para completar, situação do Ryan. O Ryan é um jogador que já está vendido. Chegou uma proposta aí no Vasco de 86 milhões que o Pedrinho não vai rasgar essa proposta. O Ryan vai ser vendido. Existe uma proposta também por mais 2 jogadores. Um é o PH, que tem proposta para deixar o Vasco, lateral direito. Chega ao nosso conhecimento aí que o próprio Piton recebeu uma proposta muito tentadora da Roma, da Itália, 50 milhões de reais. Então eu acho que o Pedrinho ele tem que vir a público para poder simplesmente esclarecer essa situação. Porque a partir do momento que ele está dando garantia lá para os jogadores que as coisas vão dar certo em 2025, ele tem que saber como. É através do empréstimo, vai vender jogador. Agora, a título de conhecimento, o Pedrinho diz, informação do RTI Esporte, da agência RTI, que o Vasco vai ter um time competitivo em 2025. Aguardemos aí para saber se a torcida do Vasco será atendida. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!